Paz do Senhor, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, mais uma vez, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que também é bem polêmico e tem nos incomodado bastante nos últimos dias. Desde o início já tem incomodado, mas atualmente está em grande escala, né? Digamos assim, é sobre a questão de falsos mestres e que enganam a muitos. Falsos mestres e que enganam a muitos. O tema é esse. E o nosso texto base vai ser a Epístola de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Ok? Espero que você nos acompanhe. Eu estou usando essa versão aqui, ó. Cadê? Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Você acompanhe com sua Bíblia, seja de outra versão, não tem importância não. É melhor você acompanhar. Eu sugiro que acompanhe sempre. Se for ver uma pregação, ouvir uma pregação, vai num culto, você leve sua Bíblia e acompanhe. Uma versão diferente, uma fala cobra, outra fala serpente, uma fala pecado, outra transgressão, mas a palavra de Deus está ali. É imutável, tá ok, irmão? Hoje vamos falar desse tema que é muito polêmico, é muito abrangente. Eu vou tentar fazer um resumo, mais ou menos, né? A base vai ser o livro de Judas, porque ele todo fala sobre isso. Mas tem outras partes também. Em Mateus, Jesus falou, acautelai-vos, muitos virão em meu nome, né? Jesus falando, né? Em 2 Pedro, em 2 Coríntios, em Gálatas, as cartas dos apóstolos, vem tudo alertando sobre essa questão de falsos mestres, falsos apóstolos, se infiltrando na igreja como se fosse deles. Mas não eram, não são, como tem hoje. Nós vemos igrejas, principalmente na televisão, quem tem canal aberto, são grandes empresas, irmão. São grandes empresas que estão sugando as pessoas, né? Se aproveitando da boa fé das pessoas e levando o que pode. São fraudulentos, obreiros fraudulentos, a palavra diz isso. Poxa, tem igreja virando espetáculo, é circo. É circo. Que faz assim, assopra, cai um monte, o outro pega um terno, balança assim, cai um bocado, faz assim, diz que está jogando o Espírito Santo. Isso não existe, isso não tem base nenhuma. Tem a quinta-feira da prosperidade, a sexta-feira de libertação, quebra de maldição, o jejum não sei de quê, para você conseguir alguma coisa, um emprego, alguma coisa assim. Não, você tem que estar na fé, tem que estar em Jesus, e todas as coisas virão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, entenda isso. O resto é resto. O resto é resto. Enquanto uma igreja séria, principalmente se for as reformadas, as igrejas que se mantêm na reforma. Porque essas novas pentecostais, neopentecostais principalmente, pregam absurdos. Eles pegam a palavra, pregam, se o crente que está beleza, tudo certinho, aí vem com uma coisa que não tem. Como vender um óleo, vender uma água que veio do Jordão, dizem, ou então dizer que está soprando o Espírito Santo, que pessoas rodando, gente falando em língua. Até existe isso, irmão, tem na Bíblia também, mas isso fica para um outro momento, essa questão de línguas, ok? Não vamos atentar hoje nisso não. Mas sobre a questão de falsos mestres e que enganam a muitos, tá? Estão enganando a muitos. Já enganavam, já no primeiro século, antes de Jesus, e continuam enganando. Antes tinha os falsos profetas, né? E agora são os falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, e assim. Aí continuando, ele diz assim no versículo 7, no 4, digamos, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Eles não dizem que negam, não. Eles até dizem que tem nome de Jesus, que é o Salvador e tal, mas eles botam dentro das doutrinas que eles estão trazendo coisas novas, novidades, um manto, um pano ungido, um óleo que veio não sei de onde, que o pastor não sei quem ungiu. Isso tudo para tirar dinheiro, irmão. Para tirar dinheiro, para fazer a pessoa ficar dependente daquilo. Isso não existe, a gente tem que ser dependente do nosso Deus, nosso Jesus, só Ele. Mais nada, mais nada. Se alguém pregar, a palavra diz assim, se vier alguém, até um anjo que vem do céu, não vamos chegar lá. Que pregar outra coisa que seja diferente, que seja amaldiçoado, maldito seja para sempre. Mas em Judas, vamos continuando. Exemplo de punição aos ímpios, né? No versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando, tem que entender, de uma vez por todas,
Vocês já sabem disso. Que o Senhor libertando um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quer dizer, que tem um juízo. Tem um juízo. E Deus usa o juízo o tempo todo. E virá o juízo final. Mas aqui no caso do Egito, ele lembrando, olha só, vocês têm que lembrar disso, lembrar de embora, pois, estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, no versículo 6, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O juízo do grande dia virá para todos, grande, pequeno, preto, branco, amarelo, azul, cara, todos. Não tem distinção. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra, todo mundo já sabia que era prostituição, era doidado, né? Então ele diz assim, como aquele seguindo após outra carne, é que era prostituição e homem com homem, mulher com mulher, eles começaram essa segundo outra carne, qualquer coisa estava valendo. E Deus não é assim, né? Desde o início nós sabemos que Deus criou o homem, Deus não existia nem homem nem mulher, Deus já existia. E ele diz lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus. Ele diz, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. No versículo 18, ele diz assim, não é bom que o homem viva só. Parei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, que esteja como diante dele. Outras versões dizem assim, que seja em pé de igualdade, né? Que ele, como se fosse a outra metade, que ele completa. Entendeu? Criou, pois, o homem, homem e mulher. Porém, Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ele não criou outra coisa diferente. Então tem gente que prega outra coisa diferente. Já aceita casamento de homem com homem, já aceita casamento de mulher com mulher. Tem igreja que está assim. Até o Papa agora está se metendo nessas coisas. Mas isso já é bem dele mesmo. A gente sabe bem. Aí ele diz assim, e os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonando o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, por fogo eterno, do fogo eterno, sofrendo punição. E continua no versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais os sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Viu? São rebeldes. Eles difamam autoridades e rejeitam governos. Nós vimos isso hoje. O pessoal na igreja, né? Porque governo é governo. E governo da nação também, nós vimos isso. É um poder querendo acabar com o outro, não reconhecendo. A eleição já passou, mas tem gente que acha que não acabou, né? Que, sei lá. Nós vamos nos ater aqui hoje. O assunto hoje é falsos mestres que estão levando a muitos, enganarão a muitos. Falsos mestres que enganarão a muitos. E estão enganando cada dia mais. E continua. Contudo, no versículo 9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Nem o arcanjo Miguel, ele resolveu dar um juízo ali pro Satanás, né? Com o diabo. Contudo, olha só, no versículo 9, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. É porque é o Senhor que é o juiz. Ele que vai julgar todo mundo. Não tem saída, não tem escapatória, irmãos. Não tem escapatória. Quem crê, crê. Quem não crê, vai passar por lá do mesmo jeito. Vai ser julgado. Todo mundo vai ser julgado. Não importa, nem que não acredite ou que acredite. Vai ser julgado. Isso é certo.
Aí diz assim, ele disse, né, pro diabo, que o Senhor te repreenda, porque o Satanás queria pegar o corpo de... Vocês conhecem essa história, quem não conhece, depois dá uma lida. Ele queria pegar o corpo de Moisés, que Moisés foi impedido de entrar na Terra Santa, porque ele descumpriu uma ordem do Senhor, e o Senhor resolveu, você não vai entrar, você vai ficar por aqui mesmo, eu vou te levar. E o Satanás, o diabo, querendo pegar, porque ele diz assim, não, ele é meu porque ele matou um egípcio, ele é assassino. Mas Deus já tinha perdoado ele por essa situação, tinha feito dele um libertador, um grande pastor, né, do rebanho do Senhor pelo deserto durante 40 anos, mais. Enfim, o anjo, ele vendo o que o diabo queria pegar o corpo, ele não proferiu palavras contra ele. Pelo contrário, ele disse que o Senhor te repreenda. E pronto, resolveu. Eis, porém, quando a tudo o que não entende difamam, e a quanto tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. Quer dizer, até eles mesmos, esses falsos mestres, entre eles se corrompem. Eles têm contendas, eles estão numa igreja, daqui a pouco separa, outro monta outra igreja, aí faz não sei quantos pastores lá, bispos, sei lá o quê, apóstolos, né? Hoje tem até apóstolos. Apóstolos, Jesus, esses apóstolos são tudo mentira, irmão. Tudo mentira. Jesus escolheu os apóstolos. Aí eles dizem, tem gente que diz assim, não, apóstolo no sentido de enviado, né? Não, senhor. Eles estão querendo enganar o povo. Não tem nada de enviado. Existe o significado de apóstolo também de enviado. Mas esses não estão de enviado. Eles estão querendo se colocar como apóstolo. Né? Que tem mais poder do que o outro, que é não sei o quê, a oração deles é mais poderosa, ou que a palavra deles tem mais poder, alguma coisa assim. Eles querem para eles, em benefício próprio. Jesus escolheu os 12 apóstolos, pessoalmente. Né? E quando Judas o traiu e foi para o lugar devido, eles fizeram sorte para escolher a pessoa dos que estavam seguindo e que tinham presenciado tudo quanto os outros também tinham presenciado com Jesus, os ensinamentos, a escolha dos apóstolos. Eles estavam ali, foram escolhidos 12 somente, mas eles tiraram sorte e escolheram depois, se não me engano, Matias. Matias entrou no lugar de Judas e prosseguiu os 12, até vir Paulo, que foi um apóstolo fora de tempo, chamado assim, ele nem queria ser chamado de apóstolo, mas ele foi reconhecido pelos apóstolos como um apóstolo também, porque Jesus o escolheu, e Jesus o escolheu pessoalmente. Aí a pessoa diz, mas ele foi com visão. Pô, rapaz, Jesus aparece do jeito que quiser, ele é Deus, então ele escolheu Paulo, você vai ter que ver quanto tem que sofrer pelo meu nome, e vai pregar. E Paulo, que era um cara bem de vida, estudado, falava vários idiomas, resolveu perseguir a igreja de Cristo, porque ele pensava estar fazendo certo. Ele pensava estar fazendo certo, ele pensava que era uma seita errada, e começou a perseguir, até que ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, e ali se converteu, virou um dos maiores pregadores, escritores da Bíblia, enfim, é um dos maiores apóstolos que nós vamos hoje, não o maior, se é que existe isso. No versículo 11, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Sabe que Caim fez, né? Foi o primeiro assassino da história que matou o irmão Abel. Mas enfim, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Vocês sabem qual foi a revolta de Corá, né? Quer dizer, deu ruim, não é bom. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Uma árvore na estação do fruto dela, sem fruto nenhum. Duplamente mortas, desarraigadas. É ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Só voltando aqui, porque a gente mora numa cidade, aqui é Angra dos Reis, e aqui tem litoral, nós conhecemos bem essa questão de rocha, né? Lajeado, quando a maré está alta, tem rocha que você não enxerga. Você está bem ali, mas ela está ali embaixo. Se você for com barco, vai bater e vai afundar.
Se você for nadando, você vai se ralar. Então, são falsos mestres, eles são assim, são como rochas submersas. Você aparenta uma coisa, mas você de repente se debate com outra coisa, não é, né? Como, por exemplo, você vai na igreja e está lá pregando, vamos abrir lá em Mateus, não sei o que, aí está falando, muito bem. Aí daqui a pouco ele inventa uma história lá, começa a contar uma história de um fulano de tal, que não sei o que não sei o que, aí ele vê uma visão, que diz para ele não sei o que, aí inventa uma coisa que não está na Bíblia, que não está no Evangelho, e não está na palavra que ele estava levando, e ele começa a levar para o outro lado, para poder criar uma situação, para poder ganhar pelo apelo emocional, né? Como novela, né? Até novela, filme, não faz a gente chorar às vezes. Então é isso, eles se aproveitam dessas coisas, desses detalhes, para aprisionar as pessoas. Principalmente se você não estiver acompanhando. Acompanhe, você vai numa pregação, vai ouvir uma palestra, ou vai ouvir uma pregação pela internet, que seja, no vídeo. Pegue a sua Bíblia, no vídeo isso é melhor, você dá pausa e pode parar e voltar. Acompanhe a sua Bíblia, hoje nós estamos vendo isso aqui. Almeida, revista atualizada, segunda edição. Mas você acompanha com a sua Bíblia, seja de outra versão, não tem importância. Às vezes muda um pouquinho a palavra aqui e ali, mas a palavra de Deus é imutável e continua. Esses homens, então, esses são como rochas submersas. Você não vê, você não percebe, mas de repente encalha, dá problema. E certamente dá problema, porque você não está vendo, mas está ali. Como árvore que na estação dos frutos, desprovidas dos mesmos. Ele não tem. Está na época daquela fruta, mas a árvore está sem nada. Você tem que analisar e ver, tem alguma coisa errada aí, né? Duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades. Aquelas ondas que batem, sabe como é que é? Ela não está batendo nada não, ela bate uma na outra, e fica aquelas marcas no mar, mas não leva nada, é só aquilo ali mesmo. Diz assim, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Porque o Senhor é eterno, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é triuno, não são três deuses, não são três pessoas. É um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não trabalham separados, não existe isso. É Deus, nosso Deus é isso, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o que a gente vê e o que a gente não consegue ver. Muitas coisas que a gente não via, e hoje vemos como Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas, agora nós percebemos. Mas foi Deus que criou também, ok? Mas prosseguindo, no versículo 14, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor em suas santas milhares. Milhares é assim, milhares de anjos, veio no meio entre milhares de anjos, veio o Senhor, eis que veio o Senhor entre suas milhares, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios. Para botar você no convicto todo ímpio, ele vai ver que está errado. É pecador. Ele vai ver, poxa, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Assim diz a palavra também. No juízo final, todos passarão pelo juízo. Todos passarão pelo juiz, seja grande e pequeno. Aí diz assim, verá com suas santas milhares para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Quer dizer, ímpios não é só aquele que não acredita em Deus, que desfaz, que faz tudo errado, pelo contrário, ele não está nem aí, deixa a vida me levar, né? Amanhã será outro dia, e por aí vai. Então, esse aqui, ele fará convicto todos os ímpios. Você vai mostrar o pecado e a pessoa vai reconhecer, poxa vida, é verdade, eu sou pecador, mas não tem tempo. Quando chegar lá no juízo, não dá tempo, não tem tempo. O que você tiver que fazer, tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui. Depois, meu amigo, é só o juízo. E aguenta, né? Os tais, assim, impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões.
A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Em outras versões diz assim que são bajuladores, que vivem se gabando e adulando um ao outro, entendeu? São aduladores. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. É isso. E a maioria das igrejas, as grandes igrejas que vocês veem pregando esse tipo de coisa, com templos gigantescos, que cabe milhares de pessoas. E tem culto, 6, 8 cultos por dia. E ali, ó, só sugando todo mundo. A profecia apostólica das exortações, isso no versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas, que eles falaram, anteriormente proferidas, pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é apóstolo que apareceu agora não, nem que apareceu há 200 anos, nada. Só teve os 12 que Jesus escolheu, depois o Paulo, e pronto. De lá para cá é só enganação. É só enganação. E uns dizem que nem queria ser. Tem uns que eu vejo aí, que viraram apóstolos, assim, nem queria ser, mas veio um pessoal lá, e disse que teve uma visão, que não sei o quê. Sempre tem uma historinha para convencer eles. E acabam aceitando. Acaba depois dizendo, alguém vai anunciar, anuncia aí o apóstolo tal. De onde? Ele ressuscitou? É algum deles, dos 12? Os quais vos diziam, no último tempo, olha só, eles, as palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, no 18, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Promovem divisões até entre eles mesmos. Porque eles abrem uma igreja aqui, né? Porque abrir desse tipo de igreja, a pessoa aluga um imóvel, aluga um galpão, bota um monte de cadeira lá, bota o nome da igreja por onde tal, não sei de quê, e vira pastor. Aí depois de um tempo, as pessoas, lógico, procurando a palavra, algumas pessoas vão chegar, né? Ainda mais lendo a Bíblia, tocando uns hinos, louvores, aí as pessoas vão se chegando. Daqui a pouco eles estão lá, aí elege lá, formam não sei quantos pastores, bispos, diáconos, e ali vai formando uma engrenagem mentirosa, né? Porque não é a verdadeira igreja de Deus. A igreja de Cristo não é isso. São mentirosos, são falsos profetas, né? Fraudulentos. Só para enganar, para se dar bem, para ganhar dinheiro, para ter poder, né? Assim, estes, os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito, não tem. Ele nem tem meu Senhor. Eles não, é porque eles não têm, eles acham que vai ficar tudo bem, não vai ter problema. Vai ter sim, irmão. O juízo vai vir pesado, hein? Em Tiago fala, muitos de vós nem sejam mestres, porque o juízo será muito mais rigor. Presta atenção. Vós, porém, amados, edificando-vos, isso no versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É a graça, é a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que vai nos fazer salvos, que vai nos tornar salvos, vai nos salvar. E a salvação é o que? É ter a vida eterna do lado dele. Não é a vida eterna no lago de fogo, do outro lado ruim. Não, no lado bom. É a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Quer dizer, alguns irmãos estão na dúvida, nem sempre estão andando na mesma velocidade, né? no mesmo passo. Tem alguns que estão ainda aprendendo, outros... Não é por tempo, não. Isso eu digo porque tem gente que está há 50 anos na igreja e não sabe nada, está fazendo tudo errado. Nasceu dentro da igreja, filho de pastor, virou pregador, fez seminário e está falando tudo errado. E está levando um monte de gente para o mau caminho. Isso tem aí adoidado, irmão. Não é isso. E tem pessoas que entraram, tem 1 mês, 2 meses não. Mas tem 1 ano, 2 anos, que parece que está muito mais firme na fé do que outras pessoas que têm dezenas, não sei quantos anos, 50 anos na igreja. Não é essa a questão.
quando ele diz assim, no capítulo 20, no versículo 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Até com os que não acreditam, que não estão nem aí, que não querem saber, a gente tem que ser compassível em temor, né? Detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, tem coisas, tem limite, tem um limite. Você tem que respeitar, o respeito entre os seres humanos. Não importa a sua crença, a sua cor, a sua religião, a sua nacionalidade, enfim. Há o respeito, né, de uma pessoa com a outra, isso tem que existir sempre. Mas a Bíblia nos conduz a certos limites. Tem coisas que Deus não agrada e vai complicar, vai dar ruim. Então, aqui no capítulo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. No 23, salvai-os arrebatando-os do fogo. Se você salvar, você está tirando de fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Quer dizer, a roupa contaminada pela carne, aqui assim, popularmente a gente pode chamar assim, digamos, com a mulher seria a roupa de piriguete. E para o homem, roupa indecente, roupa contaminada pela carne, né? Daí você tira uma ideia, tá, irmão? Vamos chegar. No capítulo 20, no versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar, ele está dando já a finalização, né? Na epístola de Judas. No 24, já finalizando, porque é 24 e 25, é o último, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, da glória dele. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. E por todos os séculos. Amém. Ele é eterno. Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus é eterno. Ele criou homem e mulher os criou. Ele criou todas as coisas que existem, que a gente vê, visíveis e as não visíveis. Lógico que todas as coisas que existem. Antes não existia nem homem nem mulher. E em Gênesis, lá no início, Deus criou o homem, a sua própria imagem e semelhança. Passamos. O homem é nossa imagem e semelhança. Passamos. Pai, Filho e Espírito Santo. E no capítulo 18, de Gênesis 2, versículo 18, diz assim, ele criou a mulher. Então, não é bom que o homem viva só, para ali um auxiliador que seja idônea, que seja como só metade, que o complete, que seja como diante dele. Enfim, é de igualdade, porque para Deus não existe diferença, né? Entre homem e mulher, entre pessoas de uma cor, de outra nacionalidade, não. Para Deus é filho, meu. Né? Agora, para completar isso aqui, nós vamos ver lá em 2 Coríntios, o que fala a respeito disso. A gente acabou de ler a Epístola de Judas, o livro todo. São 2 páginas. Uma folha, uma página e outra. Em Coríntios, são as cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Tem Paulo, depois tem Pedro, 2 Pedro, a gente vai dar uma olhada também rapidamente. 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformam-se em apóstolos de Cristo. Transformam-se, eles não são. Eles dizem que são. Eles se transformam, mas não são. E não é de admirar. Ele fala assim, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quer dizer, olha só, o próprio Satanás, para te enganar, para enrolar, enganar muitos, ele se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Eles dizem que são ministros de justiça, são autoridades, né? Apóstolo, aí tem um que é bispo, aí tem outro que é pastor, outro que é não sei o quê. Então eles inventam e vão criando essas coisas. Tem os da igreja séria de Jesus Cristo, porque também tem ordem, né? Na igreja que Jesus deixou para a gente, aqui na terra, que ele vem buscar, tem uma organização, existem pastores sérios, não tem dono, tá? Se você vê uma igreja que a denominação tal, quem é o dono? É fulano de tal. Então sai fora,
Sai fora, porque não tem dono. Agora, se você vê uma igreja X, principalmente da Reforma, são assim. Quem é o dono? O dono é Jesus. Não, mas não tem uma pessoa que manda? Não. Tem uma organização, tem os conselhos, tem os departamentos, tem... Mas não existe dono. Entendeu? Você tem que prestar atenção nisso. Se você vai numa igreja e você imagina, pô, essa igreja, quem é o dono? É fulano de tal. Então tem alguma coisa errada, meu. Sai fora daí. E depois, vamos dar uma olhada em Pedro, 2 Pedro. Logo aqui pertinho, tem Gálatas. Paulo, ele escreveu para Gálatas porque eles estavam nisso. Eles estavam aceitando novidades. Né? Como tem irmão, que eu vejo, pelas as igrejas que eu já passei, hoje a gente percebe isso muito claramente. Tem irmãos que saem de uma igreja e vai para outra. Por quê? Porque tem atrativo ali. Porque o som é pesadão, porque tem luzes, pô, eu toco lá e tal. E outros não, porque lá tem o fogo, tem o reteté, tem o dança em língua, dança, pula e faz o que quer. Assim, qual a relevância disso, irmãos? Pense direito, a palavra de Deus, o evangelho é tão simples. Para que isso? Para que isso? As pessoas estão numa igreja que pregam a palavra ali, que tem a preocupação, entendeu? Não tem dono, é uma igreja séria, com o dever ali de levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Aí, por quê? Porque acha que é muito fria. Não, mas a outra ali é melhor, porque ali tem muita gente, tem um monte de tem iluminação, tem fumaça, tem... Né? E pregam palavras que agradam mais, né? Pregam mais. Se você disser, porque tem pessoas que acreditam nisso. Você vai na sexta-feira, terça-feira da prosperidade. Aí você vai naquele culto, vai fazer o jejum não sei de quê, vai fazer um bocado de sequência lá que eles pedem para fazer. E depois dali você vai ficar milionário. Você vai se dar bem, teu negócio vai render. E de 1000 que vão, um dá certo, eles pegam aquele e botam para testemunho. A pessoa diz, não, eu estava quebrado mesmo, eu vim aqui na terça-feira X, e eu fiz isso, hoje, pô, estou ganhando não sei quantos milhões de dólares por dia. Tem uns até que não dá nem para acreditar, né? Se o cara estava no zero, e depois de pouco tempo ele já está milionário, né? Então tem coisas assim bem duvidosas, e vocês têm que ter muito cuidado, porque nós estamos tratando aqui da eternidade, da salvação, nós estamos tratando do Deus, do nosso Deus eterno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Preste bem atenção. Aí, ele diz assim, admira-me, Paulo falando para os Gálatas, admira a inconstância, sobre a inconstância dos Gálatas, admira que esteja a expansão tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Como é que vocês estão largando assim, indo para alguma coisa que parece mais agradável, é isso? No qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda, ele presta atenção, olha só. Mais ainda, no versículo 8, mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vós temos pregado, que seja anátema. Aqui está falando anátema. Outras versões falam assim, que seja amaldiçoado, que seja maldito para sempre. É coisa braba. Então, se vem, ele diz aqui alertando, mesmo que venha um anjo do céu, que nós mesmos, ele diz até se nós, ou desse um anjo do céu, pregando um evangelho diferente do que nós tínhamos pregado, daquele que recebeste, que seja maldito, que seja anátema. Isso aí, e as pessoas têm feito muito isso, né? Agora nós vamos lá em Pedro. Segunda Pedro. Aí tem 2 Pedro, no capítulo 2. Os falsos mestres e seu caráter, obras e justo castigo. Porque ninguém vai ficar impune não, amigo. Isso é complicado. É complicado. O falso mestre, ele está levando a muitos para o mau caminho, para o lado errado, para o erro, enganando, vai pagar caro. Vai pagar caro. E Tiago está dizendo assim, muitos não sejam mestres não, porque o rigor do juízo é muito pior. É muito mais severo, o rigor é muito rigor. O juízo, diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, isso aqui é a 2 Pedro, a carta de Pedro, a 2 Pedro, capítulo 2. Acompanhe, irmão, com a sua Bíblia,
Não fique só escutando, não. Acompanhe com a sua Bíblia. Pega lá. Depois volta o vídeo e você assiste de novo. Vai lá. Nós estamos agora em 2 Pedro, no 2º capítulo, sobre falsos mestres, seu caráter e obras, obras e o justo castigo. O tema hoje é sobre falsos mestres que enganam a muito. Falsos mestres que enganam a muito. Estão enganando, já vem enganando há muitos anos, muitos séculos, anos, e continuam enganando a muitos, a multidão. É muita gente que sendo enganada. E as pessoas têm que se libertar disso. E se liberte pela palavra. Não vá atrás de ideia. Então, continuando aqui, 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias, dissimuladamente. Ele não vai chegar de pá, não, é assim, não. Vem pregando a palavra, que é uma maravilha, eu conheço tudo. E no meio do negócio ele coloca uma historinha, coloca um fato novo, uma conversa diferente, entendeu? Você tem que estar atento a isso, tem que estar atento. Você está vendo um pregador lá, ele está levando a palavra. Está lendo Mateus lá. Daqui a pouco ele para e começa uma história que não tem na Bíblia, não está ali. Depois ele volta. Você tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto com essas coisas. Ele diz assim: os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eles não sabem que está pegado. Eles não temem a Deus. Mas vai complicar, meu. Vai dar ruim. Se arrependa, se você está nessa, se arrependa o mais rápido possível, enquanto dá tempo, e caia para o caminho certo. Larga isso, vou pregar o Evangelho. Se você está nessa, pare imediatamente, porque vai dar ruim, amigo. Não tem outra saída. Pode estar melhorando aqui, ter uma vida mais ou menos por aqui, mas vai dar problema. E muitos seguirão, e olha só, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Parece que está tudo bem, mas vai dar ruim. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Será infamado o caminho da verdade. É o que a gente pensa hoje, o que a gente tem percebido. Você vai levar uma palavra para alguém, vai falar do Evangelho, e as pessoas, por verem essas coisas acontecendo nos canais de televisão, ou então passam na porta de uma igreja, vê a gritaria lá, e pula para lá e pula para cá, coisas que é fora do Evangelho, e a pessoa vê aquilo e diz assim: não, eu não quero isso não. Não quero isso não. Eu gosto de Deus, de Jesus, mas ser crente não quero. Porque eles veem essas coisas. Isso aí tem gente que agrada, que cai lá pro meio da bagunça. Mas tem gente que não vê que ele não é uma coisa séria. Não pode ser, porque vem enganação. Tem gente que, se você tem um carro, você deixa o carro lá. Se você tem uma casa, você vende a casa, entrega o dinheiro lá. Poxa, não faça isso, irmão. Não faça isso. E continuando. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Farão de vós comércio. Você vai virar mercadoria. E o que tem sido? E muitos seguirão suas práticas libertinas, por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Então, tem que ficar esperto, porque vai dar ruim. Saia enquanto é tempo, largue esse caminho enquanto é tempo. Então, hoje a mensagem que nós levamos, e nós repetimos, foi a respeito da questão de falsos mestres e que enganam a muitos. É o que a gente tem visto acontecendo nas igrejas, principalmente as evangélicas, que se dizem cristãs. Tem muita igreja séria aí ainda, irmão. Então procure uma igreja séria e comece a congregar. Comece a ler a Bíblia, comece a ler em casa sozinho, ore sozinho em casa, não que viva sozinho, porque a Bíblia nos orienta a gente congregar com os irmãos, você estar junto com os irmãos, para louvar e adorar a Deus. Isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, se você está num lugar onde pregam heresias, que tem um dia marcado para acontecer não sei o quê, um dia para dar para prosperidade. Você vai lá, vai ali, naquele dia você vai ser próspero. Você vai sair dali e os seus negócios vão começar a andar, você vai ficar rico. Ou então você acha que tem uma maldição, porque muita coisa vem dando errado, e coloca na tua cabeça que você
tem algum tipo de maldição. Então você vai numa sexta-feira X lá, que tem a quebra de maldição. Então não vá nisso. Isso aí são os falsos mestres, que não enganarão a muitos, não. Estão enganando a muitos. Mas esse não é o evangelho certo. O evangelho de Jesus, ele é muito simples. É muito simples. Não tem artimanhas. Não tem esses artifícios. Não tem isso. O evangelho de Jesus é simples. É simples. Como ele foi simples. Então sigamos o mestre. Ok? Ficamos por aqui. Até outra oportunidade. Que Deus os abençoe. Obrigado. Até a próxima.